Bom, gente, esse é um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer no canal. Vou falar um pouco sobre câmaras municipais, quem já percebeu que no canal eu abordo muito o edital de câmara, não por acaso, que eu considero mesmo no âmbito municipal, talvez a melhor forma de você iniciar no serviço público. Eu já trabalhei em prefeitura, trabalhei mais de mais de 5 anos em prefeitura. E a gente sabe que você trabalha bastante e a remuneração não é aquela que compatível com quanto você trabalha, né? E a Câmara, geralmente você tem um serviço mais light, né? Mais, digamos assim, você trabalha também, né? Você não vai ficar parado, mas a remuneração é melhor, você tem uma estrutura melhor, tanto na parte de ambiente mesmo e tecnologia, né? Não tem nem comparação. E aquela coisa, né? Você tem. Por que isso acontece? Né? O executivo é onde a máquina pública realmente administra mesmo, é no executivo. Então você tem o presidente, o governador, as prefeituras. E lá na LRF, se eu não estiver enganado, nas prefeituras 60% da corrente é da receita, né? Corrente líquida. Para gasto com o pessoal. Se eu estiver enganado, podem me corrigir, mas acho que é mais ou menos isso. E desses 60%, 6 é para o legislativo. Os outros 54, acho que é isso. Aí fica para a parte do executivo. Parece pouco 6%, mas é muito. Então, 6% só para o gasto com o pessoal. Então, por isso que acaba sobrando mais para o legislativo. Não sei se é tão justa essa divisão, mas é assim, né? Tem lá o judiciário também, que é um bom lugar de se trabalhar. No executivo você tem a Receita Federal, né? Que paga muito bem. Tem o IBGE, que é um bom local de trabalho também. Mas em geral a gente vê muito prefeitura, secretaria estadual e, né? Agora o legislativo, na minha opinião, é o melhor mesmo, né? A cereja do bolo dos concursos. Você tem tanta questão financeira, tanta questão de ambiente, estrutura, né? Dificilmente você vai ver uma Câmara faltando as coisas. Claro, a gente está no Brasil, eu não conheço todos os municípios, mas em geral o legislativo ele tem uma estrutura melhor, né? Bom, e no canal eu abordo vários editais de concurso, principalmente de Câmara. E até como exemplo eu trouxe um edital aqui que já encerrou as inscrições, mas só para reforçar isso que eu já comentei. Câmara Municipal de Tararé, por exemplo, que é interior de São Paulo. Um cargo típico de secretaria, né? Para trabalhar na secretaria. Ou para funções afins, né? Assistente administrativo, às vezes aparece como oficial legislativo, uma vaga, mais cadastro reserva. Talvez esse seja o único, um dos poucos pontos negativos de fazer concurso para a Câmara, que é a quantidade de vagas, é muito pouco mesmo, né? Aqui nada impede de eles chamarem mais, né? Porque eles colocaram até cadastro reserva, pode chamar uma, duas, né? Sabe, sei lá quantas. E, mas o salário compensa bastante para um cargo de nível médio, 30 horas semanais, mais de R$ 5.000. Dificilmente você vai encontrar isso na iniciativa privada, né? No executivo também é muito difícil você encontrar, mas no legislativo é possível. E o legal é que não é muito falado os concursos de Câmara, né? Às vezes agora eles estão começando a comentar um pouco mais,
mas geralmente não é tão falado, né? E você tem um núcleo de matérias que você estuda para a Câmara, e isso, de certa forma, você tem que estar ciente, né? Da mesma forma que se você estuda para o INSS, você cai muito previdenciário, né? Na Câmara você tem aquelas matérias típicas, né? Por exemplo, aqui, português, matemática, constitucional, administrativo, que cai para qualquer concurso. Cai muito a manual de redação, lei orgânica. Nesse edital aqui está caindo a LRF, mas os principais mesmo são aquelas três legislações municipais, que é o regimento interno, lei orgânica do município e o estatuto dos funcionários públicos. Isso cai muito. E conforme você vai prestando as câmaras, você vai criando um certo hábito, você vai vendo um certo padrão nos editais, né? Então, você tem lá o regimento interno, você tem a lei orgânica, que é como se fosse a Constituição, mas do município, né? O estatuto dos funcionários é muito parecido com 8.112, para quem já estudou 8.112, né? Uma parte ali da lei orgânica, uma parte que é praticamente o regimento, fala como trabalha a Câmara, as funções, né? Isso tudo você vai pegando, né? E é isso, você tem um núcleo de matérias que né, você vai se habituando. E a Câmara ela tem uma peculiaridade, são poucas vagas, e justamente por isso a concorrência acaba sendo menor também. Então a pessoa já olha uma vaga, e às vezes é uma vaga mesmo, né? E a concorrência fica muito menor. E aí, o que acontece? A pessoa tem duas opções: ou ela larga esse concurso, vai prestar outro que tenha mais vagas, ou ela vai tentando uma, duas, né? Para vocês terem uma ideia, eu já prestei mais de 20 câmaras, né? Perto de 26 câmaras. Acho que é isso. 25 ou 26 câmaras já prestei. Então eu passei em duas e estou bem colocado em algumas outras. Eu ainda sou concurseiro, né? Eu continuo estudando para câmaras, né? Ou para algum, futuramente, tribunal. Ainda não decidi se eu mudo de área ou não. Mas você tem a tal da especialização, né? Que é essa parte onde eu queria chegar. Eu acabei me especializando em algumas matérias de câmaras daquela área, eu acabei me envolvendo de tal forma que eu já não me assustava mais com o regimento, né? Então aquilo já ficou, alguns prazos eu já sabia, algumas atribuições do presidente, algumas palavras-chave. Isso mais para frente eu vou abordar também num outro vídeo. Essa questão das matérias que caem em câmara. E você tem essa vantagem de quando você se especializa em alguma coisa, pouca gente está concorrendo com você. A verdade é essa. Então você tem lá, ainda mais que o concurso tem poucas vagas, poucos inscritos, né? E na verdade você está concorrendo com um número bem menor de pessoas que ali são qualificadas para atingir 90% da prova, né? Quanto mais você se especializa, melhor você fica, isso é óbvio, né? Bom, essa Câmara de Tararé, só para título de curiosidade, ela fica aqui no interior de São Paulo, né? Ela já fechou as inscrições, né? Então você está lá com seus 5.000 reais, morando numa cidade tranquila. Até a Câmara é uma Câmara de um local de trabalho até bonito de se ver, né? Um prédio da Câmara. Não estou dizendo que sejam todos os lugares assim, né? Cidade muito pequena e com um salário de mais de 5.000 reais, você praticamente vai se dar muito bem na cidade, né? Tem umas cachoeiras. Aqui um exemplo, uma cidade que você vê que é uma cidade organizada.
Vou pegar como exemplo aqui uma rua qualquer aqui. Você vê bem pacata a cidade, né? Eu não sei o índice de criminalidade, mas deve ser muito baixo, né? Se comparado com São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra grande capital, né? Você tem aquele estilo de vida do interior tranquilo, né? Não- eu realmente sou suspeito para falar, eu gosto muito do interior e se você conseguir juntar as duas coisas, né? Um bom local de trabalho e ganhando razoavelmente bem, por que não, né? E concurso lhe permite isso. É isso, gente. Esse é o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer sobre por que trabalhar nas câmaras municipais. E é isso. Essa é a primeira parte. Em breve teremos novidades. Ok? Um grande abraço a todos e até uma próxima.